Meu carinhoso abraço aos nossos amigos do nosso programa Espiritismo via Web. Estamos trazendo hoje mais um tema para os nossos amigos apreciarem. Nós vamos fazer o estudo, vamos falar sobre um assunto, mas eu sei que tem muita gente aí do outro lado que sabe mais deste assunto do que eu. Lógico que todas as pessoas estão em determinado patamar de conhecimento e a partir dali é que a gente faz as nossas explicações, é que a gente traz a nossa conversa. Mas nós vamos falar hoje sobre um tema bem interessante, bem gostoso de falar, que é sobre a transição planetária. Bom, muita gente fala que nós vamos passar por um período de mudança, por um período onde o nosso mundo passa de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Mas para que o mundo entre nesta fase de mundo de regeneração, ele precisa passar pelo período de transição. Há pessoas, até a gente já viu algumas palestras, que varia a opinião a respeito desse período de transição. Mas na minha opinião, o período de transição começou com a chegada de Jesus ao nosso mundo. Ali, nas paisagens ali de Israel, antigo Israel, foi que começou a preparação da humanidade para essa transformação em mundo de regeneração. Digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Ou seja, Jesus não se dirigia às pessoas materiais, ele se dirigia aos espíritos encarnados ali naquela época. Então nós percebemos que esse período de transição ele foi se apertando à medida que foi havendo o trabalho de conscientização das almas. Já naquela época, nós tivemos um fenômeno chamado Pentecostes, que foi quando vários espíritos utilizaram de médiuns para falar em línguas diferentes para várias pessoas de variadas populações, de variadas línguas. Foi um fenômeno que ficou registrado nos evangelhos. Mas nós vamos seguindo esse caminho, passando ali pela história, onde a mediunidade ela foi trancafiada na cela do preconceito. E muita gente morreu porque utilizaram a sua mediunidade. Então a espiritualidade deu uma afastada, deu uma parada na questão dessa transformação e nós vivemos aí um período de mais de 1800 anos de escuridão que foi iluminado com a chegada do Espírito de Verdade, com a obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E é na obra A Gênese, de Allan Kardec, que ele vai traçar algumas informações a respeito dessa geração nova. Então nós não estamos falando aqui de gerações físicas, mas dos espíritos encarnados na Terra, do plano espiritual e plano físico, que vieram fazendo essa dança de encarnação e reencarnação, passando por mudanças até chegar na época atual. E chegando então na época atual, um pouco antes dessa época nossa, a época de Kardec, ele já falava da nova geração, ou a geração nova. E ele dizia que para que a Terra seja um mundo feliz, é preciso que os homens que a povoem sejam espíritos bons. Onde é que está escrito, Gilmar, esta passagem? Ela está no capítulo 18, item 27, Sinais dos Tempos, item 27, a geração nova, no livro A Gênese, de Allan Kardec, da codificação espírita. O nosso tempo aqui é curto, nós vamos traçar aqui algumas pinceladas, algumas informações, algumas observações. Ficamos então com a reportagem que nós montamos e voltamos em seguida.
A hora da transição. O novo mundo, que chamamos de mundo de regeneração, está chegando. Mas para isso, passamos pelo período que chamamos de transição planetária, o qual iniciou-se no tempo em que se verificou na Terra a presença do Espírito de verdade, trazendo a lume a codificação espírita através do ilustre professor Allan Kardec. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução, o Livro dos Espíritos. Mas é nos dias atuais que os sinais de mudança atingem o seu ápice. Passamos por 2 guerras mundiais e centenas de guerras regionais. Passamos por um período de progresso tecnológico jamais visto na humanidade e que acelera a cada dia com mais expressão e volúpia de alcançar vitórias jamais imaginadas. Porém, não cessamos as guerras ideológicas e psicológicas entre nós. Vivemos atualmente um inferno psicológico nascido em nosso descuido chamado coronavírus e seguimos espavoridos, desgarrados da fé e da esperança para momentos cruciais de provação. O ideal verdadeiro, o ideal cristão, ainda esboça suas primeiras pinceladas de luz no coração dos homens. Mas o termo deste tempo já se encerra, e aqueles que não tiverem vencido suas próprias dificuldades, seus conflitos internos, que incomodam aos que desejam evoluir, haverão de serem transferidos para moradas que melhor lhes adequem às suas necessidades particulares e coletivas. Estaremos nós, vinculados às correntes espiritistas ou espiritualistas, ou mesmo às igrejas cristãs ou não, listados para permanecer nesse mundo? Estaríamos marcados para uma transferência inopinada e indesejada? Somos merecedores de continuar por aqui? Bom, essa grande emigração de espíritos de que Kardec falava é essa transformação do nosso mundo de prova e expiação para mundo de regeneração que vai ocorrer daqui a algum tempo, mas que já está sendo preparada pela espiritualidade desde quando Jesus desceu entre nós e foi apertando, como eu disse anteriormente, até chegar na época em que houve então a codificação espírita, ou seja, a chegada do Espírito de verdade. No princípio do Evangelho segundo o Espiritismo, está ali, em resumo, o que seria o Espiritismo para a humanidade. Vamos ver. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se reúnam e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade.
Então, gente, o Espiritismo ele veio marcar um novo tempo nessa transformação do mundo para chegarmos ao mundo de regeneração. Mas eu estou puxando a brasa para a nossa sardinha. Então vamos trabalhar um pouco. Houveram outras informações, outras evoluções, outros aprendizados, a divulgação do livro escrito, né, que até pouco tempo eram poucas pessoas que poderiam ler um livro. Isso veio agora já na era moderna a ser divulgado, já com a imprensa, né, que foi inventada por Gutenberg, quando trouxe então a possibilidade de se replicar vários livros para que muitas pessoas pudessem ler. E depois veio também a melhoria na questão espiritual, na própria igreja, o advento de várias outras instituições religiosas e espiritualistas, a mudança que está havendo na questão científica, como nós falamos no vídeo, e chegando a um ápice de mudanças. Bom, essa transição planetária, então, ela foi preparada desde a época em que Jesus veio, ela foi iniciada e ela está, então, atravessando já esses 2 milênios, chegando ao ponto de amadurecimento, onde essa transição será acelerada, ao ponto onde vários espíritos serão, como dizia Allan Kardec, melhorados para continuarem aqui no mundo, e somente aqueles amargurados, teimosos, que não conseguiram melhorar, é que seriam então substituídos, seriam encaminhados para outros mundos, onde poderiam então aprender um pouco mais. A Terra, no dizer dos Espíritos, conforme disse aqui Allan Kardec, nós estamos lendo aqui a passagem, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Então não vai acontecer aí uma fatalidade que vai destruir toda a geração para surgir uma nova. Mesmo porque se fosse destruída a humanidade, outra humanidade teria que se estabelecer aqui, o que eu acho que iria demorar muito ainda para acontecer, que uma raça venha para cá de outros parâmetros, né, do espaço, ou que venham a evoluir aqui uma raça para alcançar então a plenitude do pensamento contínuo. Então isso ia demorar muito. Então eu acredito, e eu estou com a codificação espírita, de que essa mudança ela vai ser paulatina, mas vai chegar um tempo que ela irá acelerar. E justamente agora é que nós estamos notando esta aceleração. Bom, o mundo então passou por 2 grandes guerras, pelas bombas atômicas, pelas dificuldades naturais de um planeta em evolução. Nós passamos por uma época difícil, mas é certo e notório que a época atual ela é de transição. Ela confunde elementos, pessoas de melhor evolução espiritual com outras de baixa evolução espiritual. Independente de cor, nacionalidade, sexo, idade, nós somos todos espíritos e o que nos separa uns dos outros é a nossa questão moral, a nossa questão de evolução. De qualquer forma, nós estamos mais ou menos na mesma linha, havendo alguns melhores, né? Mas existem também aqueles que estão lá embaixo, em questão de evolução. Bom, o que é a verdade? A verdade é que alguns de nós realmente serão transferidos para outros planos, né, ou para outras terras. E cabe então a essa nova geração, que vai permanecer aqui na Terra, fundar a era do progresso moral. Então nós vamos falar então dessa mudança. Eu acredito, Gilmar, estou dizendo eu, que Kardec estava um pouco mais otimista do que realmente deveria estar, porque em 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos e nós estamos já em 2020 e ainda estamos vendo aí o ser humano se digladiar, as brigas, as confusões, as dificuldades. Mas por outro lado, nós vamos observar que realmente de lá para cá houve uma mudança muito grande na questão intelectual. Então,
Possivelmente estejam trocando os espíritos, trocando ou melhorando os espíritos intelectualmente, né? Para que nós chegamos num ponto onde possamos então partir para a melhora moral. E essa questão então intelectual, ela chegou ao ponto de o planeta estar mandando naves para outros planetas, né, para estudos, fazendo visitas ao nosso satélite artificial, a Lua, mandando satélites ao redor do planeta, trazendo a comunicação. A comunicação nunca foi como está sendo hoje. Veja bem, eu estou falando com vocês aqui, numa salinha pequenininha do Centro Espírita. Essa nossa mensagem, a minha mensagem no caso, estou falando pelo canal da Intuição Nossa, por causa dos espíritos que nos ajudam. Então, a nossa mensagem, ela vai para o mundo inteiro, vai ficar no YouTube, então pessoas do mundo inteiro podem acessar. Isso não tinha ocorrido ainda. Essa melhoria, essa evolução, é para que aqui na Terra possa haver então a chegada do mundo de regeneração. Então, estamos passando pelo período de transição. E esse período ele vai se estender até o momento em que inauguraremos, né, o mundo de regeneração. Agora, é importante a gente falar principalmente para as pessoas que estão vendo aí esse problema dessa gripe, né, que está matando pessoas aí por aí, pessoas inclusive mais velhas que já estão né, encaminhadas já para o entardecer da vida, mas é importante, toda vida é importante. E essa pandemia, ela está mostrando as mudanças na sociedade. Então, esses fatos, os tsunamis, as grandes cataclismos vêm para nos alertar para a espiritualidade. E nós que somos espíritas, não podemos estar aqui encabeçando aqueles que estão com medo, aqueles que estão desesperados. Nós temos que estar liderando, ou seja, nós temos que liderar as pessoas para a calma, para a tranquilidade. Então, o terror está sendo muito pior do que a própria pandemia. E é o momento em que nós notamos mais um fator de demonstração de que estamos numa época de transição. E estamos no final. Porque quando a gente fala no final, em questão de espiritualidade, gente, nós podemos colocar aí 200, 300, 400 anos ou mais. Nós estamos chegando aí num momento de mudança bem forte, né, que começou com a chegada do Cristo, ela aprimorou com a chegada do trabalho do Espírito de Verdade, com o Espiritismo, nós opinamos assim, e estamos caminhando para um momento maior. Então, vamos ouvir mais um vídeo, mais uma informação, e nós vamos voltar com vocês para encerrar o programa de hoje. Espíritos de elevada envergadura moral têm reencarnado na Terra e trazido brilhantes ensinamentos a respeito. Vejamos a palavra de nosso irmão já desencarnado, conhecido como o Gigante Deitado, inesquecível Jerônimo Mendonça Ribeiro, em palestra realizada na cidade de Maringá. Meus amados irmãos, que a paz do Senhor continue conosco, no hoje e no sempre de nossas vidas. Todos nós aqui estamos em busca da paz e da consolação, de maiores aberturas para a nossa mente, para que elas se tornem receptivas às inspirações do mundo espiritual, para vivenciarmos lá fora os nossos testemunhos de fé, nesta hora de transição do planeta em que residimos, hora de grandes cataclismos morais,
em que a fé é desafiada em sua plenitude. Nós, dentro do contexto espírita, vemos-la como um fator mais importante de nossas vidas, para não sucumbirmos à rajada da procela que açoita o mundo. Nesta hora difícil da travessia da reencarnação, nós estamos serenos, confiantes daquele que pronunciou as palavras da consolação. Quando ele afirmar aos discípulos que passaria terra e céus, mas que ele permaneceria conosco até a consumação dos séculos. E que em seu nome o Pai enviaria ao mundo o Consolador prometido, para que as suas palavras fossem reouvidas, porque muitos a esqueceriam e elas seriam às vezes deturpadas. E hoje a missão do Espiritismo, que nolo revive, é dar-nos a dimensão desta fé eminentemente raciocinada, fortalecendo os nossos caracteres na prática do bem, sem esmorecimento, sem desânimo, sem desalento, sem reclamações, nem queixas, nem protestos, compreendendo de onde viemos, o que estamos fazendo, porque sofremos, o que é a dor, o que é a vida, para onde caminhamos, qual a estação de nossos destinos. E encontramos na doutrina espírita a resposta consoladora, que nos alimenta o espírito da sua fome de saber e nos dá a coragem imprescindível para sobrepujarmos as vicissitudes do caminho, para chegarmos amanhã vitoriosos ao mundo das causas, que é o mundo dos espíritos. Bom, pessoal, era o que nós tínhamos que falar. Nós preparamos aqui, olha aqui, ó. Deu 4 páginas, né? Tiramos da obra a Gênesis, mas não deu para falar quase nada do tema. Nós vamos então encerrar por hoje e nós voltamos a falar sobre o assunto: a transição planetária, a nova era, né? Ou a geração nova. Que Deus nos abençoe, ilumine e perpetue em nós a espiritualidade e a sabedoria. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.